E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, Padre Samuel. Hoje com um convidado diferente e especial, o Leandro. E quem é vivo sempre aparece, não é mesmo, Bárbara? Com certeza. E hoje, quando a gente fala em polêmica, estamos falando de quê? Papo de Sacristia. Vamos falar da teologia da libertação. Um tema muito aguardado por muitos aí. E aí, Espero que não seja o último. espero que não seja o último programa, né? Nem que nós saímos daqui presos, por favor. De cara, assim, o que é e como surgiu a teologia da libertação? É uma pergunta fácil, né? Bem tranquila. Simples, assim. Simples de responder, né? E como é um assunto que está na boca do povo, supõe-se que todo mundo sabe essa história, né? Então, vamos traçar essa história apenas a nível pedagógico, porque todo mundo sabe essa história, eu suponho, né? A teologia da libertação, diferente de muitas outras escolas de teologia, ela não nasceu fundada por um autor, por um expoente, um personagem, tampouco por um livro, né? A teologia da libertação, ela tem um marco, que é a publicação de um livro de um padre peruano chamado Gustavo Gutierrez, que leva pela primeira vez de maneira oficial esse título, Teologia da Libertação, mas ela já vinha sendo veiculada em panfletos, em artigos ou na própria conversa da igreja latino-americana, né? Então você está querendo dizer que, de alguma forma, diferentemente de outras escolas teológicas, ela primeiro é germinada dentro de um contexto de experiência e a partir dali que ela se torna reflexão. O que por si só já é problemático, eu diria, né? Porque em vez de vir Aqui eu me lembro, já introduzindo e problematizando, né? Quando Dostoiévski vai falar do comunismo, ele fala assim, o comunismo é uma Babel invertida. No Irmãos Karamazov. Que isso, né? A ideia da Babel seria, você vai subindo, né? O comunismo é trazer alguma coisa para cá. Uhum. Então a ideia é, você começa de uma questão indutiva, de uma experiência concreta, e a partir daquilo ali você vai para a reflexão teológica. Em contrapartida, isso supõe que há uma confusão do ponto de vista da formalização dessa percepção, né? Porque qual é, assim, em linhas gerais, né? Em primeiro lugar, que a gente não fala de uma teologia da libertação, nós falamos de teologias da libertação, porque um pressuposto fundamental da teologia da libertação, segundo os seus fundadores, é a linguagem da fé, a perspectiva da fé em eco a uma situação que se apresenta diante, né, de nós. Assim. De alguma forma, o que a teologia da libertação propõe nas suas origens é a enculturação da fé, que é um tema muito importante para eles. Isso é problemático ou não? Do ponto de vista estrito, não. A encarnação é enculturação, né? Se você pensar, o Deus criador de todas as coisas nasceu em uma cultura e preservou essa cultura até o fim da vida. Então, não há problema nenhum nisso, né? E é interessante quando você pensa na história da fé cristã, a fé cristã vai dialogando com as diversas culturas. O Ratzinger tem uma expressão muito interessante, que é o cristianismo nasce no encontro das três grandes culturas, a cultura romana, a cultura grega e a cultura semita, né? Então, há um conjunto de culturas que formam o cristianismo, e o cristianismo, em caminho histórico, ele vai dialogando com essas diversas culturas, né? Então, a teologia da libertação nada mais é do que, em linhas gerais, a tentativa de trazer um discurso de fé a um problema que se apresenta diante da pessoa que reflete, do sujeito de fé, né? E no contexto latino-americano, na situação vital, para usar um termo chique que as pessoas vão elogiar, né? Vamos falar em alemão? Sitzenleben. Exatamente. Na exegese bíblica, nós temos um conceito alemão chamado Sitzenleben, que a tradução seria situação vital, que é o contexto no qual nasce aquele texto, né? Então, o Sitzenleben da teologia da libertação é o ambiente latino-americano que é profundamente marcado, em primeiro lugar, pela violência, em segundo lugar não assim, do ponto de vista do mais ou do menos importante, mas pela violência e pela fome. Então, assim, com uma das características, a TL, então, surgiu para libertar esse povo latino-americano. Exatamente. E gostei desse Pero no mucho. Todas as vezes que você me perguntar o que é uma coisa, eu vou te dizer. O que está no fundamento, o que os textos preveem, o que os autores dizem é isso. Agora, o que aconteceu, de fato, já é uma discussão para um outro momento. E queria jogar uma provocação para a Bárbara, que ele falou muito da questão do contexto vital. Como é que é isso do ponto de vista da psicologia? O que eu quero dizer? É porque a teologia naturalmente nasce de um horizonte
horizonte prévio. E o Léo disse isso de maneira muito bela, quer dizer, o horizonte de sofrimento da América Latina, o horizonte de um ressentimento colonial, podemos dizer assim, né? De uma Europa que chega trazendo o cristianismo, junto também com Empurrado, a exclusão. né? Empurrado, exatamente. Empurrado. Como é que a psicologia veria isso? O que você acha? Primeiro que... Peraí, gente. Foi muita coisa, né? Tranquila a pergunta. É porque eu ia te fazer uma provocação. Ah, então foram acusados. Então eu... Deixa aí a primeira, depois você vai para dele. Crise pânico no sistema ali, ó. Não, reformula pra mim, A por ideia favor. seria, o que você acha que as impressões psicológicas ou a experiência de vida de alguém, seja de dor, seja de riqueza, de pobreza, pode influenciar na perspectiva da pessoa sobre o mundo? Porque eu acho que nós vamos entrar aqui, vai dar tempo para isso, tem a ver com questão histórica, sociológica, mas também com a questão psicológica. Sim. Será que um Ratzinger que nasce na Alemanha vai entender um Gustavo Gutierrez que nasce na América Latina? Com certeza não, porque, assim, em partes, né? Porque primeiro eu não consigo compreender o ser humano na sua totalidade, porque a pessoa humana é um ser biopsicossocial, então são várias facetas, né? De que ele é composto, de que esse ser humano é constituído, então depende, de fato, do contexto, da sociedade que ele está inserido, também da estrutura desse indivíduo. Então, às vezes, esse indivíduo tem uma estrutura que não vai dar conta disso. Ele vai, ou ele vai dissociar, ou ele vai partir por uma perversão. Então, tem que ver também qual que é o intuito da pessoa e daquilo que ela pretende fazer, né? Porque muitas vezes a pessoa está ali nesse contexto de sofrimento, né? De algo que está sendo reprimido, né? Porque a impressão que eu tenho, né, de uma libertação, algo que tá sendo reprimido e de que precisa eclodir. Então, de alguma você está dizendo que de forma... alguma forma existe ali naquele movimento de tem que reprimir uma perspectiva objetiva que é estou sendo oprimido por um contexto, mas também tem um interno dizendo eu tenho que explodir. Exatamente, porque uma hora isso vai escoar, né? Isso precisa ter vazão, porque a gente não dá conta, é como uma panela de pressão. Então, isso vira um sintoma, ou isso vira uma ideia, e até gostaria de trazer para você. Ah, A interessante. teologia da libertação, de fato, na prática, ela é uma ideia, é um modo de pensar? Como que funciona isso? Porque você está querendo dizer que ela pode ser um delírio do ponto de vista de alguém que não elaborou bem o conflito interno dentro de si. Com certeza. Mas aí a provocação é dele, eu só tô tentando falar demais. É tudo seu. Minha, mas que teve um início, chegou ali e virou um furacão. Olha, existe um documento não é um documento, é um livro publicado por autores da Comissão Teológica Internacional. E existe um autor chamado Karl Lehmann, alemão, que ele faz uma análise... Inclusive escrevi um pouco sobre ele na minha monografia. Olha que coincidência. Já tem Eu sei que você vai falar dele, mas... Não. Eu devia ter falado antes que eu já escrevi. Não, eu vou Tô usar brincando. apenas uma imagem que ele usa, que ele fala que há um elemento da teologia da libertação, que é a teologia da libertação não é uma dentre outras teologias. O pressuposto metodológico da teologia da libertação é que a teologia da libertação ela propõe uma revisão do método teológico em si, Perfeito. não propriamente uma escola de teologia, né? E aí, tentando ir de encontro ao que você perguntou, a teologia da libertação, o que eu estou dizendo de teologia da libertação até esse momento é a ideia fundante da teologia Perfeito, da você já libertação. deixou claro que você não está generalizando, você está dizendo que seria o veio condutor. E tampouco ainda não entramos no mérito da aplicação dessa ideia fundante, que para mim é onde mora o problema. Eita, Mas, bem rato. Mas Estou vendo Papa Bento vive, já vi. Mas aí o que há de fundamental? A ideia fundante da teologia da libertação é que o pobre como um lugar teológico, ou seja, um lugar de onde nasce uma teologia, um lugar que pressupõe a visão teológica, é fundamental a qualquer discurso, né? Então, e isso é bíblico? É completamente bíblico, né? Quando você pega o conceito libertação, por exemplo, o senhor falava, né? Eu assisti o último programa da campanha da fraternidade, o senhor tocou nesse tema, o conceito libertação, do ponto de vista bíblico, ele é muito importante, né? Nós temos a experiência emblema do povo saindo do Egito, indo de encontro à Terra Prometida, é significativa para o povo, para o indivíduo, inclusive para o cristianismo, que vai reinterpretar aquilo, revisitar aquilo, né?
É muito importante. Mas aí eu queria acrescentar uma coisa que o senhor deixou a desejar. Que Obrigado. A libertação do povo do Egito, ela tem duas faces. Uma óbvia, para a qual todos têm capacidade de ir de encontro, e uma outra que não é tão óbvia. Quando Deus fala da tirada do povo do Egito, agora não vamos lembrar o capítulo e o versículo, mas está no Êxodo, ele fala que ele levou o povo ao deserto para quê? Vocês saberiam dizer? Padre? Para que ele leva o povo do deserto? Bom, depende de que perspectiva. Se nós somos lá... Aquilo que ele diz no texto, padre, não problematiza muito. Não, eu estou dizendo, por exemplo, do ponto de vista do Deuteronômio, se fala de uma solidão, o Senhor chamou o seu povo a deserto, um lugar de solidão desoladora, para cercar de carinho e proteção, não é? Sobretudo, nas palavras do próprio Deus, para que aquele povo preste um culto. Assim. E por que isso é muito importante? O culto acaba sendo um sinal, né? Nós diríamos assim, ele deixa muito claro, quer dizer, que inclusive é uma espécie de subversão, né? Porque a ideia seria, eu vejo a constatação do Deus que pode libertar e aí eu escuto o que ele está falando e vou, né? Na verdade ele diz, qual será o sinal da libertação? Me adorareis no Sinai, no Horebe. Para além disso, não é nesse ponto que eu quero tocar. Eu quero dizer o seguinte, quando Deus leva o povo ao deserto, há uma outra perspectiva da libertação, que é a libertação da idolatria. E aí, o que é a idolatria? Deixa eu te provocar. Peraí, calma. Aí é uma narrativa dentro da narrativa. Por quê? Então vejam, prestem atenção. Existe a narrativa da libertação política, que é um povo massacrado por um monarca opressor, e que, inclusive, aquele povo não é nativo daquele espaço. Sim, por isso que eu brinquei que é o MST. Exatamente. E eles são tirados daquele espaço pelo próprio Deus, libertos daquela opressão política. Ponto. Né? Mas, para além disso, e aí veja que interessante, há um caminho no deserto de libertação que continua no deserto. Então, mesmo o povo no deserto, já não mais sob a opressão do faraó, eles ainda são escravos. Tudo bem, mas você está trazendo aqui um desdobramento que é muito interessante. Mas aonde é que os profetas voltam com relação à idolatria? Qual é a religião verdadeira se não amparar a viúva e o órfão em suas necessidades? Sim, aí eu te devolvo a provocação aqui, bem advogado diabo, apesar de ser um padre. Será, talvez, que nós não criamos um tal espiritualismo dentro da teologia, onde é ele que projeta sobre esta libertação que é profundamente concreta, ligada profundamente à terra, ao indivíduo como um todo, e que depois se tornou espiritual demais? Não, eu acho que há uma... É porque os textos dos profetas estão sempre ligados a essa questão de terra, de pobre, sim, de injustiça. Mas também a perspectiva da idolatria. Não, lógico, mas o que é a idolatria? É aí que eu quero Carta chegar. aos Efésios, o que é a idolatria? A ganância é a pior idolatria. Cara, Efésios 5:5. Mas veja o que eu quero dizer exatamente. Tô te provocando, é lógico, aqui. O problema é exatamente quando você dissocia os dois elementos da libertação. Perfeito. É aí que eu gostaria de chegar. Perfeito. Quando você entende, e aí que está o problema da aplicação de uma teologia da libertação que não entende a libertação de um modo integral, né? Perfeito. Porque você poderia tirar aquele povo da terra do faraó, colocá-lo em uma terra livre e eles ainda serem escravos. Perfeito. Né? E o processo de libertação, ele é integral. O indivíduo ele é liberto integralmente, não apenas nas suas perspectivas sociopolíticas, digamos assim, no seu condicionamento histórico. Né? Por que vamos pensar o seguinte, você que nos ouve, por que é que o cristianismo, uma doutrina, uma filosofia, uma linguagem que nasceu há 2000 anos atrás, numa cultura que já não existe mais, numa linguagem que já não existe mais, com pessoas que já morreram há muitos e muitos anos, né? Numa terra que também, como existiu naquela época, não existe mais. Por que é que ele ainda tem algo a dizer ao ser humano? Porque, de alguma forma, esta estrutura de aprisionamento para a qual Deus prevê uma libertação permanece sob outros moldes. Perfeito, e eu acho que faz todo sentido o que você está trazendo. Quer dizer, olha, existe aqui uma perspectiva espiritual, transcendente, que ela não está condicionada ao contexto concreto. Mas eu estou dizendo, você já experimentou falar isso para quem passa fome? Para quem vê o bispo sentado do lado do prefeito que rouba da cidade? Entendeu? É que eu tô querendo dizer, essa perspectiva, com todo respeito, ela tá muito boa mesmo. E
tá muito claro onde você quer dizer. Eu tô devolvendo a problematização, porque você tá dizendo, olha, tem que tomar cuidado com o materialismo. Aí eu tô puxando pro lado de cá, assumindo um pouco o advogado diabo. Vamos tomar cuidado com o espiritualismo também, com certeza. porque a ideia aparece, às vezes, que eu acho que é um pouco a crítica por detrás da teologia da libertação, é assim, olha, quando é marxista, todo mundo, não pode, mas quando o Papa tá deitado na cama do imperador, dura séculos e ninguém se incomoda, se perguntando em que medida o ouro dos cardeais no Vaticano também não é excesso de materialismo. É materialismo só em Marx? Não, de jeito nenhum, claro que não. Deixa eu aproveitar então. Mas entendendo que o seu arrazoado, ele está perfeito. De fato, ajudando a entender, na luz daquilo que a Bárbara colocou do ponto de vista psicológico, olha, existem questões internas que têm que ser elaboradas e esta libertação não pode ser só uma perspectiva materialista. Como bom ratzingeriano, libertatis nuntius está toda aí, exatamente isso. Mas a conclusão da minha fala é a seguinte, nós não temos tempo. É esse o ponto fundamental. Por quê? Porque é um discurso que vai ao encontro da libertação integral do ser humano, ele demanda tempo. Perfeito. E nós não temos tempo, porque é como diz a campanha da fraternidade, as pessoas passam fome. As pessoas estão submetidas a situação de violências, diversos graus e tipos de violência, de pobreza, de diminuição da sua própria dignidade, que não nos dá tempo para formular um discurso muito complexo como esse. Né? Que é, então, a ideia fundante da teologia da libertação. Nós vamos fazer um levante. Temos a iniciativa de fazer um movimento político que vai abrir uma brecha para nos dar tempo para poder alcançar o ser humano na sua integralidade. Só que a aplicação disso... E que termina com dois problemas, né? Porque o revolucionário usa Rolex em Havana. O problema é isso. Abre uma brecha, vamos colocar sob suspeita, tudo em nome do que há de vir e da libertação. Aqui eu voltei pro lado mais à direita. Que nome que a gente dá pra isso na psicologia? Ele gosta dessa transição. Que nome que a gente dá isso na psicologia? Como é que é? Os devaneios, né? Esquizofrenia. Exatamente. Uma dissociação. Aí voltando pro lado da direita, a crítica que a teologia mais conservadora faz é justamente essa. Olha, vocês abrem uma fenda para dizer, não, tudo diante da revolução é legítimo até que chegue a revolução. Mas ela nunca chega, né? Porque aí termina, né? Com as filhas lá do Mikhail Gorbachev na Rússia tomando chá e vestidas de seda chinesa. O revolucionário usando Rolex em Havana. Então, quer dizer, nunca chega, né? De modo que Stalin ou Trotsky terminam piores do que os czares russos, né? Ou isso os nossos teólogos da libertação que usam sandálias e roupas com tecidos que parecem ser muito simples, mas moram em casarões. Perfeito. Os ou nossos em apartamentos, né? Desta terra. Não vou citar nome não, para não ter problema, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, mas eu sei de um aí. Enfim, não vou dar mais características não, porque isso é fácil. E é interessante que pensando isso, a questão materialista, né? E também Freud vai trazer que a religião, a espiritualidade tem a ver com um certo fetiche, né? Porque é um culto a um objeto. É um objeto que a pessoa utiliza como gozo. Então, existe uma satisfação ali. Só que quando esse objeto, às vezes, ele, ultrapassa limites, por exemplo, você coloca o outro e você utiliza dele. Então, isso cai numa perversão. Então, até onde é um fetiche, até onde é uma perversão, então, até onde a religião consegue... dividir isso, separar e ter um equilíbrio, né? Até onde... Você diria que a esquerda e a direita podem padecer disso? De fetichizar o pobre? Com certeza, porque seja o pobre... para dadismo, para construir a Basílica de São Pedro, escandalizando Lutero, ou seja para transformá-lo num instrumento de guerrilha na América Latina? Com certeza, porque às vezes a pessoa ela recebe pouco, mas no fim do mês ela tá lá dando a sua doação. Perfeito. E às vezes ela deixa de algo para ela mesma para oferecer à igreja. Então isso também é um culto que é a igreja como uma grande instituição, né, é muito elaborada. Então ela vem e funciona como a lei. E a lei faz o quê? A lei barra, a lei castra. Então o indivíduo vai introjetando aquilo no interior. Então ele começa a abrir mão das suas pulsões, dos seus desejos, né? E começa a viver em prol daquilo. Então você quer dizer que de alguma forma é tanto... um discurso à direita, conservador, rígido, ele pode ser um discurso castrativo e adoecedor, como também, em nome de um ideal revolucionário, eu posso recair na mesma escravidão que você está querendo dizer. Com certeza. Não, é isso, e a esquerda, abre, tanto que o cérebro pula para fora. Sim, um círculo vicioso, né? Não sai daquilo nunca. Interessante. O cristianismo... Provocador. Desde muito cedo entendeu que as questões se resolvem diante das questões, né? Então... é interessante porque quando você pega, sobretudo o cristianismo de origem, o cristianismo dos 3, 4 primeiros séculos, que era um cristianismo
perseguido, né? Que havia uma sociedade que impunha sobre ele um dever para com os deuses, um dever monetário, inclusive, que o cristianismo não aceitou. Mas ele entendeu muito bem, desde muito cedo, o problema é que o devir histórico faz com que a gente, às vezes, se confunda nessas linguagens. Mas entendeu muito cedo que os problemas, eles só podem, as situações, os desafios, só podem ser encarados olhando nos olhos deles, né? E, ao meu ver, acrescentando ao que vocês estão dizendo, uma perspectiva mais progressista, mais à esquerda, uma perspectiva mais à direita ou mais conservadora, tendem a causar problema quando elas querem um remédio que não veja a realidade, que não encare a realidade nos olhos, não veja o problema com a fisionomia que ele tem. E aí vira abstração ou delírio. Exatamente, é esse o ponto. Que é uma ideia fundante da teologia da libertação, mas que a aplicação não realizou. Aí eu divido em 2 pontos isso que você colocou, e você está sendo enfático nisso, acho que é muito interessante a ideia da aplicação. E por que eu acho que isso é muito bacana? Porque a gente já reporta ao início do cristianismo lá, do protestantismo, muito ligado também à figura de Kant, né? Quando ele traz um pouco esta ideia, né? Varre todo o conteúdo teológico da perspectiva da razão pura e vai para a razão prática. Quer dizer, é só aquilo que nos importa aqui e a gente não vai discutir sobre ideias, sobre fundamentos, o que importa é a praxis, né? Isso vai lá na contemporaneidade e por aí vai. Mas eu queria também fazer uma provocação no seguinte aspecto. Eu lembro de uma entrevista que o casal Dáliga deu no Roda Viva, muito interessante, em que ele dizia assim, o povo fica dizendo que é a perspectiva comunista que está aí infiltrada na teologia da libertação, ela é problemática, porque é um materialismo, aquela coisa toda, mas o que nós vamos fazer com o capitalismo, que é um regime que explora, que promove o acúmulo e que exclui? Quer dizer, porque fica muito claro quando nós pegamos documentos da igreja que, olha, o marxismo por si só é ruim, porque é materialismo, não dá para ele ser uma base de uma teologia. Babel invertida, voltamos a Dostoiévski. Mas e o capitalismo? Quando é que nós vamos desconfiar que o Papa está na cama do imperador? Quer dizer, não existe também algo de sugestivo, para usar uma linguagem de Marx, de superestrutura que legitima uma estrutura num regime que também exclui, que também favorece a pobreza? Meu Deus, eu vou perder um emprego, vamos me chamar de padre comunista. Não vai não, padre. Tem muita gente falando isso que o senhor está dizendo, não se preocupe. Tem muita gente dizendo isso que o senhor está dizendo. Acho importante reavaliar o Papa Francisco, sendo um latino-americano, tem avançado muito nessa perspectiva de crítica ao capitalismo, né? Agora, a minha percepção enquanto católico é que, aparentemente, os danos causados pelos movimentos políticos mais dados à direita do ponto de vista da guerrilha, da revolução, saltam mais aos olhos. Depende. E Congresso invadido? Mas há quanto tempo isso demorou para acontecer? Mas é porque eu estou dizendo. Eu estou problematizando aqui. Eu não quero aqui dizer que eu sou contra ou a favor desse ou daquele político. Eu só estou problematizando. Isso depende. Porque nós temos exemplos, inclusive na América Latina, e um Chile de Pinochet. Pinochet, Papa João Paulo II, aniversário, saindo na sacada, entendeu? Então, é problemática essa questão. Eu diria que, olhando, lógico, ninguém matou mais do que está ali na Rússia, pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também, será que agora nós também não estamos caminhando para um movimento de direita que é também subversivo, revolucionário e destrutivo? Delirante? Porque a repetição tem a ver com delírio. Aí eu começo a imaginar que estão perseguindo e não sei o quê, vamos invadir, vamos quebrar tudo, e aí, será que não? É uma problematização, né? O Papa Francisco tem discursado muito sobre isso, né? E as teologias... Eu não sei que o senhor está tão escandalizado, que a teologia ela é maciçamente marcada, sobretudo na América Latina, marcada por um pendão mais à esquerda. Então essa é uma crítica super comum. A gente escuta isso a todo momento. Mas o meu dever aqui nesta mesa é dizer que essa crítica desses teólogos à esquerda, ela não tem capilaridade de aplicação. É interessante isso. Tá querendo dizer, capilaridade, assim, ela não encontra respaldo no povo? Ela não encontra respaldo no povo, mais do que isso, ao meu ver, ela é hipócrita. Ah, entendi. Porque, por exemplo... Traduz a hipócrita. E depois a Bárbara vai dizer isso na perspectiva da psicologia. Porque a Bárbara dizia, às vezes a pessoa abdica de uma coisa que ela poderia fazer com o dinheiro para dar um dízimo. Vou dar um outro exemplo. Você chega na casa de uma pessoa que tem uma parede... que não tem reboco, mas tem uma televisão de plasma
220 polegadas, né? Qual é a crítica que uma teologia da libertação, uma ideologia mais dada à esquerda, vai fazer dessa situação? Que essa pessoa foi cooptada pela narrativa do capital. Que ela foi absorvida pela narrativa do capital. Nunca vai assumir que, na verdade, isso é uma contradição interna da própria estrutura da esquerda. Ou Entendi. que aquela pessoa construiu um projeto de sentido e aquilo para ela, e esse tema também eu acho que deveria voltar quando falamos desse tipo de crítica, é que as pessoas constroem projetos de sentido baseadas nos valores que são individuais de cada indivíduo, né? Então, se você chega na casa de uma pessoa e você vê que a pessoa tem uma televisão plasma, um videogame caro, sei lá o quê, tem um carrão, mas tem uma parede, a primeira postura que você toma é criticar uma narrativa do capital, você não entendeu a encarnação do projeto. Porque você não está pisando no terreno daquela pessoa. Você está dentro da sua proposta, avaliando uma outra vida, uma outra interpretação de vida, um outro modo de vida. Então, nesse sentido, eu acho que as críticas à esquerda são hipócritas. Porque elas defendem... Posso dar um exemplo ainda mais engraçado sobre isso. Se você vai às pastorais de juventude que são marcadas marcadamente por essa doutrina mais dada à esquerda, a teologia da libertação. Aqueles jovens, eles são todos iguais. Eles são massificados. E dá para você dizer que existe uma juventude hoje? É claro que não dá. Então você queria dizer que de alguma forma, e aí para citar também o documento escrito pelo Ratzinger, né? Você está querendo dizer que de alguma forma a esquerda tende a recair em totalizações, né? Quer dizer, grupos de jovens totalizantes, ideias sobre economia totalizantes, e acaba sendo ainda mais escravidão do que aquilo que se propõe a libertar. Eu acho, eu considero, porque se você vai a um grupo vamos parar para pensar, gente, é só abrir os olhos e ver. Se você pegar os jovens da mesma faixa etária, eles são muito diferentes entre si, ainda usando esse exemplo. Perfeito. Eles são muito diferentes entre si. Dá para você dizer que eles querem a mesma coisa? Né? O desejo utópico que estava ali no substrato do nascimento da teologia da libertação, ao meu ver, já não existe mais. Ou se existe, é em grupos muito específicos e pontuais. O que nós temos hoje não é uma juventude que deseja um ideal, que busca uma utopia. Não, nós temos diversas juventudes que têm diversos projetos de sentido e para isso o cristianismo tem que desenvolver uma habilidade de discurso. Não tanto de conteúdo, porque aí há um outro problema da teologia da libertação, que ela acredita que há um problema no conteúdo. E não há um problema no conteúdo. Ah, você acha que não? Acho que não. Eu acho que há uma limitação na linguagem, no discurso. Isso é problemático, porque você já foi o pior problema do do que conteúdo, Marx, porque Marx fala de estrutura. Você já está querendo chegar em Wittgenstein, o problema é a linguagem? Então quem vai ter um consenso sobre a verdade? Porque as linguagens são muitas, os discursos também. Quem é que vai ser? Quem guarda os guardiões? Segundo a perspectiva da fé, o magistério... Ah, o de Roma. Isso. É isso, o do colonialismo. Sim, mas ele se o senhor é padre, deve saber muito bem que ele é auxiliado... Eu não posso falar mais nada agora, né? Que ele é auxiliado pelo Espírito. Isso mesmo, o magistério tem assistência do Espírito Santo para interpretar a verdade. A igreja não fala em matéria de doutrina e disciplina. Acabou o padre, agora fala psicóloga. Pronto, velho. Você trucou logo de uma vez. Exatamente, a gente trucou, você tá com 4 de copas na mão. Pronto, Não vai fazer nada. acabou, obrigado. Não falo mais, deixa eu ir embora. O senhor me meteu, jogou as bombas no meu colo, eu joguei uma na sua. E no meio dessa linguagem, de toda essa interpretação dessa coisa rebuscada, né? Dessas questões que você vem construindo. Como que o povo lê isso? Como que a senhorinha que tá lá na missa, que tá assistindo da primeira cadeira, recebe isso? Como que um jovem que às vezes ele não teve nenhuma catequese boa, ou às vezes ele vai, escuta uma homilia e de repente... Ah, mas o milagre da multiplicação não foi bem isso. O que você está trazendo é muito importante. A paixão é masoquista. É muito sincero, A porque você está querendo dizer... né, de Deus... Antes de ter uma base de um conteúdo, você começa a fazer problematização e aí aquilo vira uma meba, porque aí a mente é a louca da casa, para citar a Teresa d'Ávila. E o ponto isso não é Freud, pode parecer, mas não é. Você violenta a língua. É aí que eu quero, nesse ponto que eu quero dizer. Você violenta o sujeito de fé. Porque o que acontece muitas vezes? Aquilo que a gente já conversava no outro podcast, né?
que há um nível de discussão que é completamente tolerável para pessoas que estão no mesmo grau de instrução. Mas se há graus de instrução diferentes, é preciso fazer uma construção hierárquica de valores, né? Então, quer dizer, nós não podemos desconsiderar os nossos pressupostos para nos abrir ao diálogo, porque senão a gente não tem ponto de partida, o que você está querendo dizer isso. E é muito ratzingeriano isso que você está falando. Eu não diria nem... Eu diria respeitar os pressupostos. Às vezes você pode até... A minha postura enquanto teólogo é considerar os pressupostos como válidos. Mas mesmo que você não considere os pressupostos como válidos, é preciso que você respeite os pressupostos, porque eles constituem um discurso da fé que é o que sustenta aquela pessoa. Perfeito. Então, o que você está querendo dizer de alguma forma, se me permite traduzir assim, de uma maneira brutal, seria um pouco assim, a teologia da libertação está questionando os conteúdos, aí começa dizendo que não há ressurreição. Então, quer dizer, não tem a mínima possibilidade de um diálogo a respeito do cristianismo que não considere o conteúdo extraordinário da ressurreição. Não tem como dialogar, porque ele já desestruturou. Nós estamos falando sobre o quê? É budismo? É espiritismo? Porque você desconsiderou de início o conteúdo, né? Ou se não, um outro exemplo ainda mais claro sobre isso. Você chega, faz uma não vamos dizer que você faz uma homilia, que os padres não fazem isso, mas vamos supor, você vai fazer uma palestra numa comunidade e fala, como eu já ouvi, que a celebração da paixão, né, a Semana Santa que se aproxima, é uma experiência de masoquismo, porque o cristianismo tem uma devoção à dor. Só que o que você não entende, por exemplo, é que as lágrimas que aquela senhora do apostolado da oração verte na sexta-feira da paixão é lembrando, por exemplo, do pai dela que morreu numa cama de hospital em sofrimento, por exemplo. Perfeito, e concordo plenamente contigo, e concordo de coração mesmo, né? Acho que faz todo sentido e rezo nessa perspectiva. Agora vale a problematização, né? Na linha do que você falou. Em que medida... Vamos citar uma frase... Não vou citar ele não, porque senão pode dar uma outra interpretação. Mas em que medida não seria interessante levar aquela senhora a tomar consciência de quem a leva a essas lágrimas? Seria interessante se você a olha nos olhos, conhece o nome dela e respeita o discurso dela. Esse é o meu ponto que é fundamental. E não trata a dor dela numa perspectiva abstrata, de academia, violentando o que ela... ridiculariza o que ela está celebrando, né? Muitas vezes você chega numa comunidade... Perfeito. Eu já vi isso muitas vezes, né? Muitas vezes, mais do que eu gostaria. Você chega agora fazendo um discurso mais do outro ponto de vista. Se você chega numa comunidade, tem uma mulher com véu, por exemplo. Aí o que você supõe? Essa mulher é uma mulher... reacionária, mal resolvida. Mal resolvida, que não sei o que... Você não conhece essa pessoa. Você não sabe em que está fundamentada aquela atitude dela. E aí, lá na homilia, você vai falar, como eu já vi, isso não existe mais. Isso é uma coisa do passado. Uma coisa imperial, sei lá o quê. E você não acha que isso também que está acontecendo agora com relação à direita é um efeito rebote daquilo que a esquerda, entre aspas, esquerda, vamos chamar assim, né? Experimentou ao longo da história? Você não acha que já houve momentos... utopias, claro, com certeza. E aí eu queria também jogar essa bola para ti, porque não tem um pêndulo psicológico aí? Quer dizer, talvez antigamente o excesso de não, é direita, é conservador, não pode ser subversivo, não tem pluralismo, todo mundo vestido do mesmo jeito, com o mesmo cabelo, com a mesma cor. Isso de alguma forma também não criou o efeito rebote, que foi uma teologia da libertação avassaladora? A primeira coisa que eu penso é que, geralmente, quando você conversa com uma pessoa que tem um perfil mais conservador, um perfil mais rígido, geralmente elas falam, mas no meu tempo era dessa tal maneira, né? Lá naquela época. Só que a pessoa não entende que ela não tá naquele tempo mais. Ela está no tempo atual. Então, a gente é um ser humano que vive se atualizando. Então, eu acredito que nessa questão, às vezes é porque o indivíduo tem que reaver com questões internas que ele não dá conta em si mesmo. Porque, às vezes, ele enxerga nela algo que, às vezes, ele admira, mas por admirar e não conseguir entender aquele sentimento, porque, às vezes, a gente não consegue traduzir aquilo que sente, então você acaba falando assim, desdenhando. Então você tá querendo mas, às dizer vezes, uma certa admiração velada. Então você quer dizer que há muito mais admiração na direita com relação à esquerda e da esquerda com relação ao véu, que pode supor a nossa vã filosofia? Quer dizer, por detrás de um libertário de esquerda pode ter alguém de direita mal resolvido? Com certeza, padre. Dois porque, lados, assim, né? às vezes a gente, Sim, tem um desejo de fazer, mas você foi criado ali naqueles valores, né? E ou você não tá ali... consegue se encaixar
encaixar Você naquilo. não consegue, porque você não dá conta, sua estrutura não foi feita Aí não dá pra conta de olhar no aquilo. olho. Porque é muito doloroso. Exato, É verdade. Não tem exato, coragem. porque quando você olha no olho, você também se enxerga naquela pessoa. E às vezes você não dá conta de ver a si mesmo. Né? Então, ela não vai querer o confronto de forma nenhuma. Então, é mais fácil eu manter longe. Como que eu mantenho longe? Eu xingo, eu falo Cria uma mal. bandeira Né? Igual e- eu já vi muitos pregadores chegarem e falarem lá na frente. Por exemplo, você que tá de shortinho, que não sei o que você é do diabo, vai pro inferno. Entende? Então, mas aí depois a pessoa... Até tem um caso que a pessoa Depois depois descobre pediu um desculpa. escândalo desse de pregador. fato, sim, igual. Às Né? vezes situações a gente vai ver, aí fala assim, mas no meu tempo era desse jeito, mas não, a pessoa esquece que no tempo dele também, ele tinha filhos fora do casamento, né? Às vezes, muitos casos de zoofilia. Né? E a pessoa às vezes estava lá na fila da Eucaristia, às vezes estava lá entregando a hóstia, com tudo estava certinho. servindo o altar, entende? Então, né, essa incongruência entre o que se é, porque a pessoa também, a nossa identidade é formada por fachadas. Então, nem sempre aquilo que a gente representa agora é aquilo que a gente está sentindo. Porque Você a gente deu uma também... excelente tradução do que ele colocou como hipocrisia. Ficou Sim, muito sim, bom, uma de dobradinha. fato. E um acréscimo que eu gostaria de fazer enquanto teólogo, que é um outro ponto muito importante para além da questão política, Fale, Leandro. é que a revolução eclesial, ela Revolução. Isso é sempre uma se palavra deu... muito Presta tô brincando, atenção onde tô eu vou brincando, chegar. tô brincando. A revolução eclesial que deu certo, ela sempre foi motivada pela virtude. Mas aí que eu acho que também é problemático, nós não vamos ter condição de trabalhar isso no programa, né? Será para outros programas. Mas nós temos consenso sobre o que é virtude, sobre o que é o bem, sobre o que é verdadeiro. Eu diria, por exemplo, vamos introduzir aqui um filósofo, interessante esse ato falho. Muito bom. O filósofo Nietzsche, quando ele traz a ideia de que, olha... Depois a gente conversa na terapia. Mas o que é interessante é que Nietzsche coloca assim, o cristianismo, voltando ao que você falou de adoecer o Eros, ele de alguma forma, ele perverteu tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é apaixonante. Criou um indivíduo que se ressente do fato de correr atrás da plenitude de vida, de afirmação de si mesmo. Não tem um pouco disso, não? Quer dizer, de alguma forma, a gente não adoeceu o Eros, tornou pesado tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é encantador na vida, em nome de uma ideia, ou de uma castração mal resolvida, ou de um recalque interno? Será que realmente nós não juntamos o cristianismo a uma série de coisas que, na verdade, podem ser resumidas a uma suspeita a respeito do desejo, da liberdade e da felicidade humana? Será? Bom, eu acho que Será que não tem muito de estoicismo, de Platão mas dentro de Jesus, uma não? religião que gerou Francisco de Assis, padre, não pode ter adoecido Eros. O que nós temos é o seguinte, eu volto ao ponto fundamental. Às vezes, o discurso ou a linguagem, eles esvaziam um pouco o princípio e o conteúdo. Mas um conteúdo, aí que eu dizia no nível da virtude, né? Todos os grandes reformadores da comunidade de fé que foram reconhecidos como santos, é um princípio fundamental deles que a revolução eclesial... Gente, o sentimento que Francisco de Assis teve é o mesmo sentimento que a teologia da libertação teve quando viu uma situação, um Sitzenleben, um contexto vital... De Inocêncio III, na época que os papas morriam de sífilis. de que há um esvaziamento do que significa a boa nova de Cristo. É o mesmo sentimento. Qual que é a diferença? Qual é a diferença? Na minha perspectiva, é que Francisco de Assis entendeu. Bom, o exercício, e aí a crítica à teologia da libertação. Perfeito. O exercício de reforma dentro de um ambiente eclesial, de reforma teologal, ele parte da virtude e não da luta de classes ou de um instrumental técnico puramente político. E eu diria ainda mais, eu acho que, à luz do que você falou, e é muito belo, e concordo plenamente, ele começa dentro, né? Claro. Você pensa o Papa Francisco. O Papa Francisco, por que um homem como o Papa Francisco tem a relevância que ele tem na atualidade? Não é apenas porque o discurso dele diz respeito ao problema deste tempo, mas porque ele diz aquilo que ele acredita aquilo. E vive, né? Não é que ele diz dizer e encarna. Ele diz aquilo que ele vive. Então Isso, o exatamente, discurso vem como um segundo momento. Né? Entendi. O discurso é o segundo É o momento. É segundo importante situar momento. isso. O primeiro Porque aí, senão momento- você tem uma ruptura do sujeito esquizofrênico, Sim. ou para não dizer perverso, né? Tá te simulando. Crescendo esse discurso, né? Por que é possível falar de uma campanha da fraternidade no período da quaresma? Porque o que é o primeiro momento? A conversão.
O primeiro momento é quando você se confronta com a mensagem evangélica em que há um texto escrito: bem-aventurados os pobres. E há um outro texto que diz: quando eu tive fome, você me deste de comer. Então é impossível para uma pessoa que passa para o cristianismo não ser de alguma forma destruída e reconstruída por essa mensagem. Se é possível, o cristianismo ainda não transformou aquela pessoa naquilo que ela deveria ser na perspectiva de Cristo. Então você diria, em resumo do que vocês falaram, e muito bem falaram, né? A teologia da libertação primeiro é que começa dentro, né? E esta revelação tem a ver com o encontro e a experiência que nós fazemos com Jesus Cristo. Porque o cristianismo não é a religião do livro, nem da palavra, e acrescentaria nem a libertação, acrescentando o que o Papa Bento disse no Deus Caritas Est, né? Mas do encontro com uma pessoa, né? Que dá à vida um sentido novo e um rumo decisivo. E retomando a ideia da libertação, é que mesmo na Terra Prometida, um ex-egípcio, uma pessoa israelita pode ser escrava. Sim. Então não importa, as revoluções sociais, elas vêm e vão, as estruturas sociais, elas vêm e vão, e o cristianismo, a fé católica, a igreja tem que ter os olhos abertos para isso e combater a todo momento as estruturas que diminuem a dignidade humana, porque Deus fez o ser humano para viver com plenitude e é nosso dever garantir isso. No entanto, independente da estrutura, o ser humano precisa ser livre para poder transformar a estrutura. Senão a estrutura não se transforma por ela mesma, tampouco, segundo a perspectiva da fé, por um instrumental de luta de classes ou um instrumental de revolução social. Do ponto de vista da fé, toda revolução possível neste mundo, pensando a revolução na reconstrução de uma sociedade sob a égide da lei evangélica, só é possível quando um cristão, uma pessoa que foi completamente configurada, transfigurada, desfigurada e transfigurada por Cristo, pode transformar essa sociedade. Do contrário, o levante político, a luta, né, as armas que a gente toma sempre serão insuficientes, né? Amém? Amém. Amém. Você que gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe para outras pessoas e volte mais vezes.